Olá, que a paz do Mestre esteja em nossos corações, hoje e sempre. Meu nome é Célia, estou morando em Joinville, sou trabalhadora do Centro Espírita Paz do Senhor, mas eu sou pontagrossense e frequentei a UMEC, a Juventude Espírita, aí em Ponta Grossa, e há muitos anos, naturalmente. E também, bem no início aí da Messe de Amor, estive algumas vezes, ainda bem no comecinho. Depois eu fui embora de Ponta Grossa, fui para São Paulo depois. Então, e agora estou aqui em Joinville. Atendendo ao convite do Sérgio, ele pediu que eu falasse hoje a respeito da poesia espírita. Então, para começar, era uma pena em minha mão. Para começar, era passarinho que perdeu uma pena em minha mão. Para começar, era o ninho onde morava o passarinho que perdeu a pena em minha mão. Para começar, era o galho onde ficava o ninho, onde morava o passarinho que perdeu a pena em minha mão. Para começar, era a árvore onde brotou o galho, onde estava o ninho, onde morava o passarinho que perdeu a pena em minha mão. Para começar, era a semente que gerou a árvore, onde brotou o galho, onde estava o ninho, onde morava o passarinho que perdeu a pena em minha mão. Para começar, era o homem que plantou a semente, que gerou a árvore, onde brotou o galho, onde estava o ninho, onde morava o passarinho que perdeu a pena em minha mão. Para começar, era a terra, onde nasceu o homem, que plantou a semente, que gerou a árvore, onde brotou o galho, onde estava o ninho, onde morava o passarinho que perdeu a pena em minha mão. Para começar, era a chuva que molhou a terra, onde nasceu o homem, que plantou a semente, que gerou a árvore, onde brotou o galho, onde estava o ninho, em que morava o passarinho que perdeu a pena em minha mão. Para começar, era a nuvem que choveu a água, que molhou a terra, onde vivia o homem, que plantou a semente, que gerou a árvore, onde brotou o galho, onde estava o ninho, em que morava o passarinho que perdeu a pena em minha mão. Para começar, era o céu, onde estava a nuvem, que choveu a água, que molhou a terra, onde vivia o homem, que plantou a semente, que gerou a árvore, onde brotou um galho, onde estava o ninho, que morava o passarinho, que perdeu a pena em minha mão. Para começar, era o sol, que iluminava o céu, onde estava a nuvem, que choveu a água, que molhou a terra, onde vivia o homem, que plantou a semente, que gerou a árvore, onde brotou um galho, onde estava o ninho, onde morava o passarinho que perdeu a pena em minha mão. Para começar, era o universo, onde estava o sol que iluminava o céu, onde estava a nuvem que choveu a água, que molhou a terra, onde vivia o homem, que plantou a semente, que gerou a árvore, onde brotou o galho, onde estava o ninho, onde morava o passarinho que perdeu a pena em minha mão. Agora, para começar mesmo, era Deus. Através dessa poesia da Rita Folker, que a gente encontra no CD Momento Espírita para Crianças, número 1, nós vemos como nós podemos falar de Deus, das suas obras, através da poesia. Através de uma forma que a gente mostra, e essa poesia, no caso, ela segue exatamente
aquilo que Kardec falava, a partir do conhecido para o desconhecido. Todo mundo conhece uma pena de passarinho, né? Agora, quando a gente vai imaginar que dessa pequena pena, falando da onde veio a pena, onde estava a árvore, onde estava o ninho e tudo mais, que a gente ia chegar em Deus. Então a compreensão fica completa, né? Fica absoluta, que realmente foi Deus que fez tudo. Deus é o criador do universo, nosso Pai, criou todos nós, desde o universo macro até a peninha do passarinho. Então, a poesia, ela sempre esteve, desde que ela existe no mundo, desde que o mundo é mundo, né, praticamente, desde que existem seres humanos no mundo, a poesia também existe. Normalmente, na antiguidade, a poesia era utilizada para contar histórias épicas, como é o caso da Ilíada, da Odisseia de Homero, na antiga Grécia, ou acompanhava os cultos religiosos, junto à música. À medida que o tempo foi passando, a poesia foi tomando um outro rumo, a música também foram se desvencilhando e surgiram poesias já não tão voltadas ao movimento religioso. O tempo foi passando e mais tarde, bem mais próximo, começou-se a utilizar a poesia como forma de ensinar, como forma de ser utilizada para passar ensinamentos, inclusive o ensinamento religioso. José de Anchieta, né, escreveu um poema bastante longo que ele utilizava para catequizar os índios. Então, a poesia está presente na vida do homem por todo sempre. Porque a função da poesia, do modo geral, é despertar sentimentos. Quaisquer sentimentos, bons ou maus. Quando se trata da poesia voltada para um propósito maior, como era, por exemplo, o caso lá do José de Anchieta, né? E como é o caso na doutrina espírita, a poesia se torna um elemento para despertar sentimentos elevados, despertar bons sentimentos e gerar reflexões a respeito de Deus, a respeito da vida futura, a respeito de trabalhar os nossos próprios sentimentos. De fazer a reflexão, ao ouvir uma poesia, nós vamos refletir se aquele sentimento que ela gerou em nós tem a ver conosco, ou se nós ainda não acordamos para esse sentimento. Então, normalmente a poesia tinha rima. Antigamente, né, a poesia toda tinha rimas. Aí, a partir do modernismo, que começou a surgir, né, os versos brancos, que não tem a obrigação nem da métrica, né, que a métrica é quando a gente vê quantas sílabas tem em cada um dos versos, né, em cada linha da poesia, e passou a ser livre. Né? Mas o que não pode perder nunca numa poesia é o ritmo. A necessidade de que o ritmo seja mantido para que possa ser considerada poesia. Às vezes até um texto em prosa é tão cheio de emoção, carrega tanta emoção, tanto sentimento, que a gente diz que é uma verdadeira poesia em prosa. Né? Porque ela está falando, tocando os sentimentos mais íntimos da gente. E dentro do Espiritismo, nós já vemos na Revista Espírita de 1858, né, no primeiro ano da Revista Espírita, em dezembro, nós encontramos uma poesia psicografada, ainda utilizando a cesta, lá naquela época que ainda se prendia o lápis na cesta e o médium punha a mãozinha na cesta para que saísse a poesia. E o espírito assinou como Jodelle. Não se sabe
não era um poeta, uma poetisa conhecida, né? Mas trouxe essa poesia traz uma mensagem muito linda, que eu peço licença para vocês, para apresentar a vocês. O nome dessa poesia é O Despertar de um Espírito. E a gente imagina, assim, antes de começar, né, a gente imagina assim, o trabalho que o tradutor teve para manter as rimas, visto que manter as rimas e o ritmo, utilizando, né, traduzindo do francês para o português. Mas mostra exatamente o que o título diz, o despertar de um espírito. Que bela é a natureza, e como é doce este ar. Senhor, graças te rendo de joelho te amar. No hino de alegria e reconhecimento, quero elevar a ti todo o meu sentimento. Como os olhos, então, de Marta e de Maria, a Lázaro na tumba, ao retirá-lo um dia. De Jairo, tu também, a filha bem-amada, devolveste-lhe a voz, tornando-a reanimada. Do mesmo modo, ó Deus, tu me estendeste a mão. Levanta-te, disseste, e não falaste em vão. Porque eu não sou mais que lodo, em vil arranjo. Queria te louvar, e com a voz de um anjo. A tua obra jamais me pareceu tão bela. Sou como alguém que sai de noite ou de uma cela, para um dia mais puro e de luz deslumbrante, de um sol radioso e quente em vida inebriante. Mais doce é o ar, então, que o leite e o próprio mel. No céu somam-se os sons, num concerto fiel, e dos ventos a voz exala uma harmonia, que cria, num vazio, eterna sinfonia. O que o espírito vê, o que lhe toca o olhar, lá no livro dos céus pode ler e sonhar. Dos mares na amplidão, em vagalhões profundos, nos oceanos, enfim, os abismos, os mundos, tudo se faz esfera, e em meio aos raios seus, em convergência orando, a gente chega a Deus. Ó tu, cujo olhar plana assim sobre as estrelas, e te ocultas no céu como um rei para vê-las. Qual a tua grandeza, enfim, neste universo, que não é mais que um ponto ao teu olhar imerso dos mares sobre o espaço, em resplendor intenso? Qual, pois, tua grandeza e teu poder imenso? Que palácio tão vasto, ó Rei, tu construíste? Separar-nos de ti seria muito triste. O sol posto a teus pés, num poder sem medida, parece o ônix que um rei tem no sapato em vida. No entanto, o que mais amo em ti, ó majestade? Bem menos que a grandeza, é essa tua bondade, que se revela em tudo, até na luz que aquece meu impotente ser na exaltação da prece. Então, seguindo o poema, nessa poesia, nós vamos ver a expressão do sentimento do espírito que reconhece a grandeza de Deus e que percebe que Jesus está nos estendendo a mão da mesma forma como estendeu a Lázaro, como estendeu a filha de Jairo, como estendeu aos seus apóstolos todos, como estendeu ao ladrão que estava crucificado com ele. Então, ele também estende essa mão a cada um de nós. E que depende mesmo, vimos aqui, que depende de cada um de nós aceitar essa mão. Através dessa poesia, ele desperta em nós essa vontade de realmente conhecer todas essas belezas que Jesus nos apresenta. E que na prece, durante uma prece, nós podemos alcançar esse sentimento. Nós podemos estar lá, ao lado de Jesus, reconhecendo todas essas coisas maravilhosas que Deus nos proporciona.
prosseguindo no histórico ainda da poesia, para nós vermos como realmente a poesia é importante na doutrina espírita, para a doutrina espírita, nós vemos que o primeiro livro psicografado pelo maior médium brasileiro, Francisco Cândido Xavier, foi um livro de poesias, Parnaso de Além Túmulo. Foi o primeiro livro que foi editado, né, que foi transcrito através da sua psicografia em 1935, né, que foi a primeira edição. E aqui foram vários poetas, conhecidos, desconhecidos, famosos, não famosos. Temos aqui poesias de Dom Pedro II, que muitos de nós nem sabíamos que era poeta. Temos poesias de Augusto dos Anjos, de Cassimiro Cunha, Cassimiro de Abreu, Augusto dos Anjos, Cruz de Souza, vários poetas conhecidos. E temos também poesias de Cipelos Batista, Cornélio Bastos, Lucindo Filho, que são pessoas que não eram assim tão conhecidas. Mas por que havia a necessidade de que viesse dessa psicografia de Chico Xavier ao trazer essas poesias? Para mostrar o sentimento, né? Trazer algo que tocasse o sentimento das pessoas. E o fato de ter poetas conhecidos nesse livro era para facilitar a prova da existência pós-morte. Porque aquelas pessoas, aqueles conhecedores da obra desses artistas conhecidos, desses poetas conhecidos, puderam fazer a comparação das obras deles encarnados com as obras trazidas por Chico Xavier, através da mediunidade de Chico Xavier. E aí, comparando, tem coisas que não tem realmente como negar que o estilo é o mesmo, a forma é a mesma. Os sentimentos que despertam em nós são mais transcendentes, né? Mais altos, mais puros do que os poemas publicados quando ainda encarnados. Mas não deixam de manter aquele mesmo estilo, aquele mesmo jeito. Para as pessoas, né, da minha faixa etária, né, devem lembrar que geralmente nos nossos livros lá do ginásio, né, os livros de português, quase todos os livros, vinha aquela poesia de Cassimiro de Abreu, Meus 8 Anos, que era uma poesia bastante conhecida. Ó, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, a sombra das bananeiras debaixo dos laranjais. Então, e aí, por aí vai. Né? Então, era uma poesia bastante conhecida na época que foi publicado Parnaso de Além Túmulo, como ainda é conhecida de muitos de nós ainda, né? Até hoje. Porque é uma poesia clássica, né? Então é bastante conhecida. E no Parnaso de Além Túmulo, Cassimiro de Abreu fez como uma resposta a essa poesia. A gente vê que realmente é a mesma estrutura, a mesma forma de se comunicar, a mesma forma de tocar o coração. Lá, naquela poesia, né, Meus 8 Anos, ele fala da saudade que tem da infância, daqueles momentos em que não tinha preocupações, não tinha... a única preocupação era brincar, correr, colher frutas, subir nas árvores. E que em qualquer problema que tivesse, recebia a afetividade da mãe, da irmã, né? Então, ele
mexe com a nossa saudade também da nossa infância naquela poesia. E nessa aqui, que se chama A Minha Terra, ele vem falar também das saudades, já agora, das saudades da encarnação, de quando ele estava vivo, né? Vivo ele continua, né? Mas quando ele estava encarnado, vestindo um corpo de carne como Cassimiro de Abreu. E então ele nos traz esse poema muito bonito, né, que se chama A Minha Terra. Que terno sonho dourado das minhas horas fagueiras, no recanto das palmeiras do meu querido Brasil. A vida era um dia lindo, um vergel cheio de flores, cheio de aroma e esplendores sob um céu primaveril. A infância, um lago tranquilo, onde começa a existência, onde os cisnes da inocência bebem o néctar do amor. A mocidade era um hino de melodias suaves, formadas de trinos de aves e de perfumes de flor. O dia, manhã ridente, numa canção de alvorada, a noite toda estrelada após o doce arrebol. E na paisagem querida, os ramos das laranjeiras e das frondosas mangueiras douradas à luz do sol. Oh, que clarão dentro d'alma, constantemente cismando, o pensamento sonhando e o coração a cantar. Na delicada harmonia que nascia da beleza, do verde da natureza, do verde do lindo mar. Oh, que poema existência, da infância e da mocidade, de ternura e de saudade, de tristeza e de prazer. Igual a um canto sublime, como uma estrofe inspirada, na noite e na madrugada, na tarde e no amanhecer. De tudo que lembro, e quanto, a transparência dos lagos, as carícias, os afagos e os beijos da minha mãe, dos trinos dos pintacilgos, da melodia das fontes, as nuvens nos horizontes perdidos no azul do além. Quando eu cruzava as campinas, sem sombras de sofrimento, descalço, com peito ao vento, num tempo doce e feliz, os pessigueiros floridos, as frondes cheias de amora, os mantos da luz da aurora e os pios da Juruti. Se a morte aniquila o corpo, não aniquila a lembrança. Jamais se extingue a esperança, nunca se extingue o sonhar. E a minha terra querida, recortada de palmeiras, espero em horas fagueiras um dia poder voltar. Aqui nós vemos todo esse sentimento da lembrança, da saudade e do desejo que ele tem de renascer novamente no Brasil. Quando muitas pessoas desfazem da nossa terra, quando falam mal, aqueles que reencarnaram, que viveram aqui no Brasil, nós vemos também em poesias do Dom Pedro II também, expressam esse desejo de viver aqui novamente. Aqui, o nosso país, que nos proporciona tantas oportunidades de crescimento, de aprendizado, de nutrir sentimentos que nos façam desejar encontrar a paz, encontrar a alegria. E, ao mesmo tempo, lutar com o nosso maior inimigo, nós mesmos. O monstro que vive dentro de nós, que nos faz nutrir revolta, nutrir ódios, mágoas. O nosso problema, né? Nessa poesia ele deixa muito claro, né? O quanto nós podemos aproveitar das pequenas coisas que acontecem na nossa vida.
pequenas alegrias, que se nós as valorizarmos, teremos essa possibilidade de lembrar com mais força, lá com o nosso coração, muito mais as coisas boas do que as coisas desagradáveis. Vendo essa poesia, a gente podia pensar, será que ele não teve nenhum problema quando viveu aqui na Terra, para lembrar, para ter somente essas lembranças doces, essas lembranças gostosas, essas lembranças maravilhosas? Será que ele nunca ficou doente? Será que ele nunca teve nada para lembrar de dores, de sofrimentos? E ele teve problemas. Ele viu os sonhos dele destruídos ao contrair a tuberculose. Numa época em que não existia cura para a tuberculose. Uma época em que ainda tinham que se afastar. As pessoas se afastavam só de imaginar que a pessoa estava com tuberculose. Ele desencarnou em 1860. 1860. Aqui no Brasil, ainda, no momento ainda que ainda não tinha saber que estava tuberculoso, era uma sentença de morte. Os sonhos de construir uma vida, de ter uma continuidade, realizar muitas coisas, né, prosseguir dentro do seu desejo de transmitir sentimentos, ele não teve essa oportunidade, né? Porque ele desencarnou jovem, com a tuberculose. Como não existia cura, não existiam remédios ainda que realmente pudessem aliviar, trazer alívio, trazer uma calma, ele morreu com bastante sofrimento. Ele desencarnou com falta de ar, com as dores terríveis no peito, com a tosse, né, cuspindo sangue, né, como era a forma como desencarnava nessa época. Isso não é uma coisa triste, não foi uma coisa dolorida, mas ele nem fala sobre isso, porque ele guardou o lado bom. E uma forma, né, que se tem de guardar o lado bom para a gente exercitar é o potinho de bênçãos, né, que se coloca, né, um exercício que se pode fazer, pegar um potinho, um vidro, algo, qualquer coisa, qualquer recipiente, né, deixar num lugar bem fácil, e cada vez que acontece alguma coisa que nos dá alegria, por menor que seja, a gente escreve e coloca ali naquele potinho. Ao final do ano, nós vamos fazer aquele balanço daquele ano. A primeira coisa que a gente vai lembrar vai ser as coisas ruins, né? Nossa, aconteceu isso, aconteceu aquilo, desagradável. Aí abre-se aquele potinho e a gente vai ver um monte de coisas boas que aconteceram com a gente e que na hora ali a gente não vai lembrar. Neste momento agora em que estamos confinados devido à pandemia, é um bom momento para a gente fazer esse potinho de bênçãos, porque a tendência é da gente pensar em todas as dificuldades que essa pandemia está nos trazendo, ter que ficar sem contato com as pessoas, ter que não poder fazer uma série de coisas. Muitas pessoas estão perdendo o trabalho, muitos estão perdendo familiares, né? Então, familiares estão desencarnando, sem poderem se despedir. Está tendo um medo. Muitas pessoas se deixam levar pelo medo, pela dor, pela tristeza, pelo desespero. Então, esse é o momento de valorizar aquilo que acontece de bom, aquilo que alguém que liga pra gente, poxa, né? Esse amigo que há tanto tempo
né? A gente não tinha contato, que legal. Então, escrever lá no dia tal, conversei com fulano, reatei uma amizade de muito tempo, agora através da pandemia. Olha só, eu nunca tive a oportunidade de falar no Mestre de Amor. Eu tenho muitas saudades de Ponta Grossa, de todos aí, né, do Sérgio, de todo o pessoal aí de Ponta Grossa. E estou tendo a oportunidade de conversar com vocês, né? Não estou vendo ao vivo, mas estou podendo transmitir uma mensagem para vocês, que fisicamente era mais difícil, porque atualmente é muito raro ir para eu poder visitar Ponta Grossa. Então, é uma forma de um pedacinho meu chegar até aí. Isso é uma coisinha para eu anotar as coisas boas que estão me acontecendo no dia de hoje, neste ano. Então, agradecendo essa oportunidade maravilhosa que o Sérgio me proporcionou, e pedindo, esperando que tenha ficado nos corações um sentimento de esperança, de paz, de que possamos ir em frente, de que não deixemos que o desespero, a dor, a revolta entre no nosso coração, que abramos o nosso coração para as alegrias, o sol que brilha, a chuva que refresca, a chuva que limpa as impurezas no momento, né, precisando de chuva, o canto de um passarinho, o contato com a família, e tantas outras coisas que podem ser tudo aquilo que mexe com os nossos sentimentos, lembrar como a poesia mexe com os nossos sentimentos, que possamos ter esses sentimentos bons. Para encerrar, convido todos a juntos e levarmos o nosso pensamento a Deus, agradecendo pelo dia de hoje, agradecendo pela oportunidade de ver, de ouvir, de termos amigos, de estarmos encarnados ainda, portanto, com chance, com oportunidades de fazermos o bem. Que saibamos aproveitar cada minuto da nossa existência para semearmos coisas boas, para depois termos coisas boas do que lembrar. Abençoa a todos, Senhor, que estejamos todos em paz. Muito obrigada e um grande abraço a todos.